Olá, meus queridos irmãos, estamos aqui mais uma vez para estudar sobre os temas da EBD. E nessa ocasião nós vamos estudar sobre o reinado de Acasias. Você sabe quem foi Acasias? Você sabe como ele morreu? Por que ele foi consultar a Baal, o deus de Ecrom? Você sabe me dizer qual foi a advertência de Deus através do profeta Elias? Fique conosco até o fim desse vídeo e você terá respostas a todas essas perguntas. Você está no canal Teologia Simplificada com o pastor Evandro Oliveira. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Nós estamos na lição de número 5 e um dos objetivos dessa lição é descrever a idolatria e a infidelidade de Acasias. Também mostrar a coragem do profeta Elias em confrontar a idolatria e, por último, identificar as consequências dos atos do rei Acasias. A história de hoje se encontra no segundo livro de Reis, capítulo de número 1. É a história do reinado de Acasias. Após a morte do rei Acabe, filho de Onri, da terceira dinastia de Israel, assume o reinado de Israel o seu filho por nome Acasias. Acasias foi o 8º rei de Israel e reinou apenas 2 anos. Ele reina do ano 853 a.C. a 852 a.C. Você deve lembrar que o reino de Israel já foi dividido em 2 partes, Reino do Norte e Reino do Sul. E nós estamos estudando o Reino do Norte, o Reino de Israel, formado por 10 tribos. Acasias vai ser o 8º rei, que pertence à terceira dinastia, que é a dinastia de Onri. Onri foi pai de Acabe e Acasias é filho de Acabe. Portanto, nós estamos estudando os reis do Reino do Norte e o profeta Elias. Após a morte de Acabe, o rei de Israel passa a ser o rei Acasias. Ao assumir o reinado de Israel, Acasias enfrenta o primeiro problema, que foi enfrentar os moabitas que recusaram a pagar o tributo a Israel. O tributo a Israel equivalia a 100.000 ovelhas ou 100.000 carneiros. Era o tributo que os moabitas tinham que dar à nação de Israel. Isso está no segundo livro de Reis, no capítulo de número 1. Depois da morte de Acabe, Moabe rebelou-se contra Israel. Esse foi o primeiro problema que o rei Acasias teve que enfrentar. O segundo problema que o rei Acasias vai enfrentar é a sua doença como consequência da queda da sacada do seu palácio em Samaria. Ele caiu e ficou muito doente, ficou muito enfermo. Muito bem, diante desse problema que Acasias teve que enfrentar, qual foi a atitude que ele tomou? Qual a solução que ele tomou? É o que nós vamos estudar hoje na lição de número 5. Nos 2 anos em que reinou o rei Acasias, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Diz-nos o primeiro livro de Reis, capítulo 22 e versículo 54, que Acasias fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque andou nos caminhos de seu pai, como também nos caminhos de sua mãe. Serviu a Baal e adorou, e provocou a ira do Senhor, Deus de Israel. Acabe e Jezabel ensinaram o seu filho Acasias a adorar a Baal, a cultuar a Baal. Um dia estava Acasias na sacada do seu palácio, quando de repente ele caiu, adoeceu, ficou muito enfermo, como consequência dessa queda. Tudo que a medicina poderia fazer foi feito em Samaria, mas não obteve resultado positivo. Continua enfermo, continua doente.
na sua cama. Ele não fica satisfeito com essa situação, toma uma atitude drástica. Ele chama os seus assessores e pede aos seus assessores que vá consultar a Baal-zebub, deus de Ecrom, na terra dos filisteus. Ecrom é uma das 5 cidades dos filisteus. Lá tem um feiticeiro que consulta os espíritos e o rei Acabe manda os seus assessores consultar a esse médium para saber se o rei vai ficar curado da doença ou não. Temos aqui na história de Acasias, no primeiro capítulo do 2º livro de Reis, o único registro no Antigo Testamento dessa divindade pagã chamada Baal-zebub em hebraico. No original em hebraico, o nome aparece Baal-zebub. A palavra Baal é originalmente traduzido para Senhor. Zebub é traduzido para moscas. Zebub é o nome coletivo para moscas. A partir daí se formou a famosa interpretação de Baal como sendo o Senhor das moscas. O nome é comumente traduzido como Senhor das moscas porque Baal, como sendo o Deus Sol, atrai moscas e ele é invocado para expulsar estas moscas. Agora vamos ver qual é a referência que temos no Novo Testamento sobre essa divindade pagã. Essa divindade pagã aparece no Novo Testamento na referência do Evangelho de Mateus, no capítulo de número 12, versículos 22 até o versículo de número 24, e no texto sinóptico em Marcos capítulo 3, versículo 20 a 30, e Lucas capítulo 11, versículo 14 até o versículo de número 23. É a única vez também que aparece a expressão Baal-zebub aqui no Novo Testamento. Diz o texto assim: depois disso, levaram-lhe um endemoninhado que era cego e mudo, e Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver. Todo o povo ficou atônito e disse: não será este o filho de Davi? Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram: é somente por Baal-zebub, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. E trouxeram esta acusação ridícula contra o nosso mestre, contra o nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Acasias quer saber se vai ficar curado dessa doença e envia seus assessores a consultar a Baal-zebub, deus de Ecrom. Dizem os historiadores que muitas pessoas oriundas de todos os lados, de todas as nações, se dirigiam a Ecrom para consultar esse médium que adivinhava. Havia nele um espírito de adivinhação. Acontece que o anjo do Senhor contou a Elias qual as intenções do rei Acasias em consultar a Baal-zebub, deus de Ecrom. Veja o que o texto diz no 2º livro de Reis, capítulo 1, versículos 3 e 4, diz assim a palavra do Senhor: mas o anjo do Senhor disse a Elias o tisbita: vai encontrar-se com os mensageiros do rei de Samaria e pergunte a eles: acaso não há Deus em Israel? Por que vocês vão consultar Baal-zebub, deus de Ecrom? Por isso assim diz o Senhor: você não se levantará mais dessa cama e certamente morrerá. E Elias deu o recado e foi embora. Acontece que os assessores do rei voltaram para o palácio em Samaria e o rei Acasias ficou admirado porque eles chegaram assim tão depressa, pois não tinha dado tempo de ir até Ecrom e voltar. Os assessores de Acasias contaram que no caminho se encontraram com um homem que eles não conheciam, não sabiam quem era esse homem. Mas esse homem chegou até eles e fez a seguinte pergunta: por acaso não há Deus em Israel para que vocês possam consultar a Baal-zebub, deus de Ecrom? Volte pelo caminho que vocês vieram e diga que o rei
da cama que subiu não descerá, certamente morrerás. O rei Acasias pergunta como era o jeito desse homem. Acasias pergunta pela aparência desse homem. E eles responderam: ele era um homem peludo, com lombos cingidos e cintos de couro. Acasias entendeu: é Elias, o tisbita. Então o rei de Israel, furioso, convoca um pequeno exército formado por 150 homens. Divide esses 150 homens em 3 pelotões de 50 homens, cada pelotão desses sendo comandado por um capitão. A pequena companhia, formada por 50 homens e um capitão, vão ao monte onde está o homem de Deus. E quando chega lá, o capitão diz: olhe, o rei ordena que desça do monte, porque o rei quer conversar com você. Diz-nos o texto sagrado que um oficial de 50 soldados vai procurar Elias no monte até encontrá-lo. Quando encontram Elias, ele está sentado no alto da colina, e eles dizem para o profeta Elias: homem de Deus, o rei ordena que desça. Deus mandou Elias permanecer no monte, e o rei está mandando Elias descer. Quem é o homem para contrariar a ordem de Deus? Quem é o homem para desfazer o que Deus está fazendo? Deus tinha dado uma ordem para Elias permanecer no monte, mas o rei Acasias, manda 50 soldados e um capitão para que ele desça do monte. E a Bíblia diz que Elias disse assim: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu, consuma você, capitão, e os seus 50 soldados. Infelizmente, houve uma baixa na companhia do exército de Israel. Um capitão morreu e 50 soldados morreram, mas isso não intimidou o rei Acasias. O rei Acasias envia agora o segundo pelotão, formado também por um capitão e 50 soldados. Quando esse oficial sobe o monte e encontra Elias no alto do monte, o oficial dá uma ordem: homem de Deus, o rei ordena que desças desse monte e vá conversar com ele. Mas Deus não mandou Elias descer do monte. Elias permanece lá em cima, porque foi Deus quem deu essa ordem de Elias ficar no alto, na colina, naquele monte. E Elias disse assim: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu, consuma você e os seus soldados. E pela segunda vez desceu fogo do céu, que consumiu aquele capitão e matou também os seus 50 soldados. A notícia chegou diante do rei Acasias, mas ele não se intimidou. De novo, ele não se intimida com a situação, e ele convoca agora o último pelotão, o terceiro pelotão, formado pelo um capitão e 50 soldados. E aí diz-nos a palavra do Senhor que este capitão, quando sobe no monte, se encontra com Elias, ele vai humilde, se inclina, dobra os joelhos e diz desse jeito: homem de Deus, tenha por preciosa a minha vida e a vida desses 50 soldados que somos os teus servos. O capitão, ele disse dessa forma: tenha por preciosa a minha vida e a vida dos teus servos. Sei que desceu o fogo do céu e consumiu os 2 primeiros oficiais com todos os seus soldados, mas agora tem consideração por minha vida. E aí o anjo do Senhor disse a Elias: acompanhe-o e não tenha medo. E Elias se levantou e o acompanhou. Então Elias se levantou, o acompanhou e foi ter com o rei. Meus queridos irmãos, uma das estratégias do inimigo é fazer com que o homem de Deus desça da posição que Deus o colocou. Pode olhar na Bíblia que isso vai ser uma constante. Pode olhar na Bíblia que isso vai aparecer várias vezes. Quando Neemias estava construindo os muros de Jerusalém, edificando a cidade, deram uma ordem. Os inimigos da obra do Senhor deram uma ordem a Neemias que
ele descesse, e Neemias disse: eu estou fazendo uma grande obra e eu não posso descer. O inimigo vai tentar fazer com que você desça da situação que você está. Veja que Jonas, ele pegou um navio e desceu para Tarsis. O caminho de descida é o caminho da desistência. Jonas desiste do seu ofício profético na cruz do Calvário. Jesus está suspenso entre a terra e o céu naquela cruz, e o inimigo tenta mais uma vez quando diz: se tu és o Filho de Deus, desça dessa cruz, salva-te a ti mesmo. E o Senhor não desceu da cruz, porque foi naquela cruz que ele providenciou para nós esta tamanha salvação. Veja que Deus mandou Elias ficar na posição que ele estava, em cima do monte, e ele não saiu de lá enquanto não recebeu de Deus o sinal para descer. Então, meu irmão, minha irmã, meu querido amigo, se Deus te colocou na posição que você está, não saia daí, não saia de lá. Haverá tentações, haverá da parte do inimigo assessores, inimigos que virão com uma ordem do homem para que você desça da posição que você está. Mas não saia daí, fique aí, até que o anjo do Senhor venha até você e diga: acompanhe-o, glória a Deus. Pois bem, Elias foi até o rei Acasias, e quando Elias chega em Samaria, no palácio real, se encontra com o rei Acasias, e a mensagem não muda, a mensagem é a mesma. O juízo de Deus chegou para o rei Acasias quando Elias diz: porque mandastes mensageiros, assessores seus, consultar a Baal, Zebub, Deus de Ecrom, porventura não há Deus em Israel para te fazer curar? Pois da cama que você subiu, você não vai descer, mas certamente você vai morrer. Esta foi a sentença para aquele rei que preferiu cultuar a Baal, que preferiu cultuar o Deus do seu pai Acabe e o Deus de sua mãe Jezabel. Escute isso, que triste fim. Ele não tinha filhos para deixar na descendência, não deu tempo, a morte chegou e ele não deixou filhos na descendência para assumir o trono de Israel. E foi um filho de Acabe, outro filho de Acabe, por nome Jorão, que assumiu o reino de Israel. Amigo, deixa eu lhe dizer uma coisa: nunca dá certo fazer o que contraria a vontade de Deus. Nunca dá certo, nunca dará certo fazer aquilo que desagrada a Deus. Amigo, nunca dá certo o que é fazer mal aos olhos do Senhor, porque isso atrai a ira de Deus. E esta regra ainda vale para os dias de hoje. Amigo ouvinte, Deus abomina a idolatria. Apocalipse capítulo 21 e versículo de número 8 diz: mas aos covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria e a idolatria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde e enxofre, e esta é a segunda morte. Meu amigo, se você por alguma razão ficou enfermo, ficou doente, e você não sabe o que fazer, está desesperado, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Não procure médiuns, não procure feiticeiros, procure o Senhor Deus, Ele ainda cura hoje. Mas, se por alguma razão Ele não lhe trouxer a cura, escute o que Ele disse para o apóstolo Paulo. Ele fala para você hoje: a minha graça te basta. Ele te dá consolo e conforto na dor. Creia em Deus e você estará seguro. Creia na Bíblia Sagrada e você estará seguro. Obrigado por ter ficado conosco até aqui. Que Deus em Cristo te abençoe rica e poderosamente. Se você gostou desse vídeo, faça a sua assinatura no nosso canal Teologia Simplificada com o pastor Evandro Oliveira. Faça comentários, ative o sininho de notificações para receber mais vídeos como esse daqui.